Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 28 de abril, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia, sob curadoria do FGV Notícias. No nosso boletim de hoje, vamos passar por 3 destaques. Primeiro, os mitos da inclusão produtiva. Depois, o efeito dominó da inflação na construção civil. E, para fechar, a batalha global das terras raras. Começando com o nosso primeiro assunto, mitos da inclusão produtiva e como a renda básica impulsiona o trabalho. Sabe aquele mito antigo, super comum, de que programas sociais de transferência de renda deixam as pessoas, digamos, mal acostumadas e desincentivam o trabalho? Bom, a realidade é bem diferente. Um estudo gigantesco feito pelo National Bureau of Economic Research, junto com pesquisadores da FGV e PGE, cruzou dados de milhões de brasileiros ao longo de uma década. E o que eles descobriram é que a segurança de renda, na verdade, dá a base necessária para a pessoa conseguir buscar e manter o emprego. E os dados são impressionantes. O estudo comprovou que a ampliação do Bolsa Família aumentou o emprego formal em 14% entre as pessoas elegíveis ao programa. 14%! Isso derruba aquele mito inicial, não é mesmo? E como isso funciona na prática? A probabilidade de emprego total subiu 5%, com um impacto ainda mais forte nos cônjuges. O grande segredo está na saúde. Com o benefício, os gastos das famílias com remédios subiram entre 50% e 60%. O resultado? As internações hospitalares caíram 8%, o que ajudou a salvar cerca de 1.000 vidas. Ou seja, ao conseguir comprar um remédio e evitar uma internação grave, a pessoa ganha a estabilidade física que ela tanto precisa para conseguir trabalhar com constância. Agora mudando de assunto e indo para o nosso segundo destaque do dia, o efeito dominó da inflação, onde conflitos globais geram custos bem locais. Imagina a seguinte situação. A Mayara e o noivo dela se planejaram todos e compraram um apartamento na planta para 2029. Só que, do nada, as parcelas mensais começaram a subir de um jeito super imprevisível. O que será que está acontecendo com o planejamento financeiro deles? A culpa é da inflação dos materiais de construção civil. Só para você ter uma ideia do salto, em um único mês, os tubos de PVC subiram 5%, o concreto subiu 4% e o cimento 3%. Como as construtoras compram material o tempo todo e não conseguem estocar tudo, esse aumento de custo na obra é repassado quase na mesma hora para quem está pagando o imóvel. O economista Alberto Agenzental, da FGV Ibre, explica muito bem essa conexão de forma bem simples. Ele lembra que materiais como o plástico PVC dos canos derivam do petróleo. Então, se tem um conflito geopolítico lá no Oriente Médio e o preço do barril de petróleo sobe lá fora, o custo do encanamento da sua obra aqui no Brasil sobe junto, quase de imediato. E para quem está nessa situação, o professor A.G. Zental, da FGV Ibre, deixa uma dica de ouro. Ele recomenda não comprometer mais do que 20% da sua renda com essas parcelas. Isso te dá aquele fôlego, aquela margem de segurança essencial para lidar com uma inflação que venha acima do que você estava esperando, sem sufocar o orçamento de casa. E fechando o mercado imobiliário, vamos para o nosso terceiro e último destaque de hoje, sobre como o país lida com suas próprias riquezas. Entramos agora na parte 3, a batalha das terras raras e a soberania mineral. 2,8 bilhões de dólares. Esse foi o valor da venda recente de uma mineradora brasileira, a Serra Verde, para um fundo norte-americano. E veja bem, essa empresa lá de Goiás é a única fora da Ásia com capacidade de produzir, em escala comercial, os elementos vitais para fazer aqueles ímãs de alta performance que são usados em carros elétricos e turbinas eólicas. E por que essa venda chama tanta atenção? É que a China domina quase metade das reservas globais de terras raras hoje, mas o Brasil vem logo atrás, segurando incríveis 23% das reservas de todo o planeta. É um poder geopolítico imenso em um mundo que está correndo e brigando por tecnologias verdes. Só que a gente tem um problema sério. Especialistas da FGV alertam que o Brasil sofre com o que chamam de vácuo de soberania. A gente ainda aplica um código de mineração obsoleto lá de 1967 para lidar com minerais que são o coração da tecnologia atual. O resultado dessa falha regulatória é justamente ver a venda de ativos cruciais, como essa negociação bilionária em 2024, sem o devido retorno ao país. É aí que corremos o risco de cair no chamado neoextrativismo, que é basicamente um modelo onde o país só extrai a matéria-prima e manda para fora. Toda a riqueza, a tecnologia e os empregos vão para outros países, e a gente fica apenas com a desindustrialização e o enorme prejuízo ambiental das minas.
O professor Bruno Teixeira Peixoto, da FGV Ideia, toca num ponto muito delicado sobre isso. Ele alerta que, se a gente não tiver regulações rígidas, vamos acabar sacrificando nossos biomas apenas para subsidiar a energia limpa do norte global. E o que sobra para a gente? Sobra a lama, a contaminação radioativa e um enorme passivo socioeconômico. Pois é, a grande ironia dessa história toda é que extrair as terras raras, materiais que vão salvar o clima através de baterias limpas, é um processo extremamente sujo e tóxico. A literatura aponta o uso de químicos pesados, risco de rejeitos radioativos e violações de direitos humanos com o deslocamento de comunidades. E para piorar, as brechas nas nossas leis ainda facilitam que fundos de fora controlem nosso subsolo por muito tempo. E assim chegamos ao grande dilema que ronda esse setor: soberania ou neoextrativismo? Será que o Brasil vai conseguir finalmente exigir transferência de tecnologia e usar esses minerais para enriquecer e modernizar a própria economia? Ou vai repetir os erros do passado e ficar apenas com a lama? Fica aí essa provocação crucial para a gente refletir sobre os próximos passos da nossa mineração. Esse foi a Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!